cima do Internacional, não deixou o Flamengo desgrudar, né? O Flamengo goleou o Juventude, não desgrudou. Os dois estão com 10 pontos, que é o mais importante. Nesse momento, saldo de gol não é tão importante agora. Acredito que o campeão ele vai ter ali uma margem entre 6 a 9 pontos do segundo colocado. Então, nesse momento, pouco importa qual o saldo de gols que o Flamengo ou o Palmeiras tem, né? O importante é que o Palmeiras está ali na cola e vai ser os dois times que vão brigar pelo título até o final. Até o final, quer dizer, até as últimas 4, 5 rodadas ali, a gente já vai ter quem vai soltar e quem vai continuar. Porque chega ali no final, o cara tá 6 pontos de vantagem, 9 pontos, se estuda ali e fala, não dá mais, né? E aí acaba que um leva o título, o outro fica chupando o dedo. Essa contusão, o Sampaio falou ontem depois do jogo, que foi o treinador interino do Santos, né? Que olha, a contusão é na coxa esquerda mais uma vez. A dúvida que eu tenho é o seguinte, ele voltou em quais condições? Ele voltou nas melhores condições? Ele tinha condição para jogar mais do que ele jogou? Era jogo para ele começar a partida? Porque eu entendo do lado do técnico do Santos, ele leva o Neymar para o banco, o Neymar vai entrar. Ele não vai levar o Neymar para o banco para ficar assistindo ao jogo até 98 minutos. Mas é de novo uma dúvida que aparece, Edu. O jogador tem tido seguidos problemas de contusão, seguidos problemas diferentes de contusão, né? Não é a mesma. Isso, obviamente, não é romper ligamento como ele já rompeu recentemente, não é problema de tornozelo como ele já teve recentemente, mas ele começa um jogo e cai com 26 minutos e sai aos 32. Era jogo para ele começar jogando? Ele está totalmente recuperado para jogar? Isso que ele tem que falar é quem trabalha com ele ou quem trabalha no Santos. Porque não se pode colocar um jogador que não tem condição para atuar para jogar. Aí já beira a irresponsabilidade. Então, de novo, é um outro capítulo de uma nova contusão do Neymar. Sabe-se lá quando vai voltar e como vai voltar, né? Se voltar a curto prazo. Ofuscando a vitória do Santos. O Santos venceu. Venceu bem. Agora, vamos focar Venceu no bem. Neymar, porque eu acho que o olhar é de um cara que representa... O Pedro sabe sobre o olhar de seleção brasileira. Eu sei sobre o seu amor por ele. Epa! Eu quero... Você sabe, se eu só contar pro fã do esporte, eu e o Edu dividíamos um apartamento lá na Copa do Mundo do Catar. O cara dormia e acordava falando do Neymar. Como é que é? Dormia e acordava falando do Neymar. Eu sou Neymar, Ele queria levar uma figura do Agora, Neymar. o Neymar, pra mim, seria esperança pra seleção brasileira voltar a O jogar. problema, Edu, é que ele é esperança pra muita coisa. Pra mim, jogaria a próxima Copa. Acho que Falta ainda um dá ano tempo, pra dá Copa, tempo. e eu acho que o olhar pra hoje é ver se ele vai ter condições de continuar rendendo como se espera dele como jogador profissional. Porque o Pedro ontem, o choro dele, e se você pegar a temporada, ele vai, aí ele oscila, porque é a questão da contusão. Ele vai de novo, se machuca. É uma luta contra o próprio corpo. Eu acho isso muito difícil e mexe com o cara, que é da questão O humana. Neymar é aquela sua relação, né? Que ela te dá todos os sinais que ela não vai pra frente, só que você ainda acredita. Tem um amor ali, uma coisa. Eu acho muito precipitado a gente virar e falar que acabou, não volta mais. Eu não tenho elementos aqui, os anos aqui, para virar e falar isso aqui é irrecuperável, isso aqui não existe. Eu já vi jogador que não conseguia andar e jogou a Copa do Mundo com certo destaque, assim, em seleção brasileira depois do tratamento. Eu acho que o que a gente precisa calibrar, Edu, é a expectativa sobre o que a gente quer do Neymar. O que o Neymar quer, me parece muito claro, pelo menos no discurso dele. O Neymar quer disputar uma Copa do Mundo como protagonista, como um camisa 10, como uma referência que é da seleção brasileira nesses anos todos, quase uma década e meia. É o que ele quer, ele fala isso muito tranquilamente. Só que eu acho que a gente ainda quer que o Neymar jogue quarto domingo, que o Neymar resolva a parada para o Santos no Campeonato Paulista, resolva a tabela do Santos no Brasileiro, que o Neymar resolva a coisa para o Santos na Copa do Brasil. A gente fica sonhando que ele vai ter uma sequência, a gente fica sonhando que a cada data FIFA ele pode voltar na data FIFA de junho, pode voltar na data FIFA de setembro, pode brilhar e voltar a um grande clube do cenário, sabe, internacional, europeu. A gente sempre está achando que ele pode, assim, a gente sempre está vivendo muito na base de uma expectativa que os últimos anos não nos dão base para falar, ó, a base, eu acredito nisso com base aqui. Não tem essa base, o Neymar está ficando muito pro lúdico, então talvez a gente precise calibrar também. Se o objetivo dele é uma Copa do Mundo, a gente já viu isso em jogadores maiores, menores, jogadores que olham para a Copa do Mundo, não olham para quarto e domingo de clube. Talvez é preciso calibrar, e quem aceitar o Neymar no seu plantel, no seu elenco, entender que é um plano maior do que jogar quarto e domingo para resolver jogo contra o Botafogo, sabe, contra o Atlético Mineiro.
E acho que às vezes a gente precipita, porque tem que voltar contra o Santos, tem que ter minutos contra o Fluminense, tem que ser titular contra o Galo, tem que estar... Então, acho que o alto rendimento do Neymar, alto rendimento que eu digo é você entregar 60 partidas em alto nível numa temporada. E não é que vai jogar bem todas, mas estar pleno para participar, isso já é algo do passado. Acho que a meta dele é um tiro curto de 7 jogos, talvez, quem sabe, né? 7 jogos, para uma competição lá no meio do ano que vem. E que não sei se ele vai te entregar 7 jogos a cada mês. Então, acho que a gente precisa calibrar também o que a gente espera do Neymar para não ficar decretando o fim dele com base nas nossas expectativas. Mas tem uma situação Entendeu? aí. Pedro. Agora, que tem um problema, tá claro. O Neymar, quando chora em campo, é porque ele sabe que tem um problema também. Não precisa vir para cá para atacar pedra, porque o Neymar já tem um monte de problemas. Se a gente quiser, a gente faz um programa aqui só disso, dentro e fora de campo. Agora, sentar aqui para falar, acabou, não dá mais. Isso é hemorragia barata. Acho que não. E eu torço para que não. O Jorge Jesus desacreditou, né? Foi um mas cara agora que é fácil ficar falando do Jorge. Mas aí, eu treinador. vou falar que agora está polarizado. Em fevereiro, todo mundo deu razão pro Neymar. Aí em abril, todo mundo dá razão pro Jorge Jesus. Aí se ele volta a jogar em julho, ele vai dar razão para quem? Aí fica fácil mas também. acho assim, Pedro, eu entendo totalmente em relação assim... Eu fui bem, Prati? Eu fui bem? Foi, mas eu quero fazer um adendo. Tá bom, então tá bom. Faça um adendo. Não tem mais falar do Neymar em Copa do Mundo se o Neymar não jogar pelo clube. O Neymar Eu já vi jogador chegar em Copa do Mundo sem estar jogando em clube um ano antes. Tipo assim, um ano parado, 6 meses parado. Não é parado. Ronaldo é um fenômeno. Eu lembro em 2000... Não é parado. 2000, muita gente achou parado, que a lesão no joelho que o Ronaldo teve, quando a patela dele saiu do lugar... Como é que o Maradona chega em 94? Eu cobria o Ronaldo Fenômeno naquela época, até 2002. Tu não tinha certeza que ele não ia jogar a bola, não sabia se ele ia andar depois. A tamanha gravidade da lesão dele. Isso 2000, 2 anos antes da Copa, assim, acabou, esquece tudo. Não sei se o cara vai voltar a andar. E ele voltou... Ô, Bubu, O Rivaldo se tratou, o Rivaldo tinha problema, tal, para 2002. Mas o Ronaldo, 2 anos antes da Copa, 2002, vocês acharam que acabou. Não tem mais o que fazer. Tem vários Coitado casos dele, é um talento, é um fenômeno, mas não sei tem o vários quê. casos do cara que não estava jogando como o Pedro lembrou, o próprio Júlio César Goleiro foi jogar no Canadá, lembra? Mas Pelé em 70, teve cara falando que ele estava míope, que o Pelé já estava velho e estava acabado. Ó, o que eu acho que pega muito, quer ver? Põe aqueles números lá à tarde, a gente tá para ir pro break daqui a 3 minutinhos. Enquanto isso, tem uma enquete lá no YouTube, vai respondendo lá sobre o Neymar. Os números aqui embaixo vão aparecer sobre o Neymar depois da Copa do Mundo. E aí não é só o olhar de seleção, o olhar de um jogador profissional. São 28 jogos, se não me falha a memória, de um cara que tem, 3 anos da Copa já. Né? A gente teve esse 28 jogos, 5 lesões, 634 dias fora dos gramados. É que esse ciclo é menor, 2 anos e meio, né? Então. A Copa foi no final de 22. Cara, é um olhar, Brelha, pra gente, antes da gente ir pro intervalo, que você começa a torcer. Eu torço muito pra volta dele, mas você vê o olhar do cara... Pô, deve ser triste pro jogador querer voltar e não rolar, né? Não, é triste, é um momento complicado para ele, sai abatido, frustrado. Mas, por outro lado, é preciso também que o Neymar tente entender qual é a parte dele nesse processo. Porque ficar só jogando e terceirizando responsabilidades é muito cômodo. Quando o Jorge Jesus fez aquela crítica, o Neymar saiu e falou, não, peraí, decretou o fim de carreira. E aqui a boa parte dos torcedores brasileiros também ficou de bronca com o Jorge Jesus, falando, pô, olha que exagero. E ali o Jorge Jesus fez uma análise fria do que estava acontecendo com o Neymar. É um jogador que depois que sofreu a lesão grave, estava com dificuldade de sustentar o ritmo. É bom frisar que o Jorge Jesus depois desceu o tom. Desceu o tom. Ele viu parecer que ele foi o profeta lá, mas ele desceu o tom depois também. Não, desceu o tom, mas o que ele falou ali era a análise de um profissional que convivia no dia a dia com o Neymar, que sabia que ele não estava pronto para jogar nesse ritmo, ainda mais no futebol brasileiro. Se na Arábia Saudita ele não estava pronto, que tem um calendário um pouco mais racional, imagina aqui, nesse batido de campeonato brasileiro, de jogo a cada 3 dias. E o Neymar, em vez de aceitar um pouco isso, de internalizar, olha, em 6 meses para eu entregar no futebol brasileiro, depois de tanto tempo em inatividade, é pouco. Eu já vou fazer um contrato com o Santos, prevendo até a Copa do Mundo e sabendo que esse processo vai ser doloroso, vai ter altos e baixos, em algum momento eu vou ter de ficar fora por um período longo. E até esse contrato curto condiciona acelerarem a volta do Neymar e colocá-lo em risco de mais lesão. Então, falta também do lado do Neymar ser menos reativo a esse tipo de crítica e mesmo no abatido, mesmo triste, saber que tem algo que ele possa fazer a mais. Ele também precisa
jogar com o tempo a favor dele até a Copa do Mundo. E quem sabe a gente vai ver de novo, igual o Ronaldo Fenômeno, o cara voltando e ganhando o Hexa. Edu, Pronto. E o choro do Sampaio ontem? Carlos César Sampaio Campos, que muito dirigiu o legal. Santos interinamente ontem, chorou. É isso aí, galera. O Santos venceu o Atlético Mineiro que tem apenas 2 pontos só no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro era tido como um postulante ao título. O Inter também era tido como um postulante ao título. Não quero de maneira nenhuma aqui menosprezar a vitória do Palmeiras, mas o Inter não é aquilo que se dizia ou que parecia ser, né? Pessoal, na minha humilde opinião apenas, né? Não é aceitável aí que... Não é que não é aceitável o Palmeiras ganhar do Inter. Não é aceitável, na minha opinião, o time que se diz brigar pelo título tomar o vareio de bola que tomou do Palmeiras jogando no seu mando de campo, né? Isso aí não é algo normal. Não pode acontecer uma coisa dessa. Isso contra qualquer time, né, do Campeonato Brasileiro. Não é só porque é o Inter. Não é normal um time ir jogar na sua casa e ser dominante. Vamos pegar aqui o Sport. Perdeu para o Bragantino jogando em casa. O Sport chutou mais vezes no gol, né? Teve mais posse de bola. É sobre isso que eu estou falando. O Sport perdeu para o Palmeiras jogando em casa. O Sport chutou ao gol, teve 50% de posse de bola. Já o jogo do Palmeiras, e o Sport é um time fraco, né? Palmeiras e Inter. O Palmeiras acabou com o Inter, cara. O Palmeiras dominou todas as ações. O Inter deu um chute no gol do Palmeiras, né? Então, não é um postulante ao título para mim, o Internacional, por causa desse jogo aí. Os estaduais, muitas das vezes não, né? Todo ano os estaduais deixam aí os clubes meio que iludidos, né? Todo ano tem essa aí. E, novamente, temos Palmeiras e Flamengo dominando o Campeonato Brasileiro. Essa briga vai ser interessante até o final. Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. Depois da vitória contra o Inter, é de se esperar também uma vitória contra o Fortaleza, né? O Flamengo vai enfrentar o Vasco. É um clássico, mas é um clássico em que o Flamengo domina ele há muito tempo, né? Mas não quer dizer que o Vasco não possa vencer o Flamengo, não possa fazer aí algo diferente do que vem sendo os últimos jogos. Mas eu acredito aqui que o Flamengo vence. Por esse motivo, o Palmeiras tem que vencer o Fortaleza também, não ou tirar um ponto, né? Tirar um pontinho de lá. Porque não é qualquer um que vai chegar lá e vencer os caras.